Olá, meus queridos! Vamos começar mais uma aulinha hoje aqui de inflamação, continuando esse assunto muito importante, né? Então, hoje vamos continuar o nosso assunto. Professor Pedro, processos patológicos e resposta imunológica. Vamos lá. Então, sempre lembrando que a inflamação possui 5 sinais cardinais. 5 sinais clássicos da inflamação, que é o calor, o rubor, o tumor, o dolor, no caso dor, e perda da função. Então a gente observa aqui o aumento da temperatura no local da inflamação é devido ao que? Aumenta a vasodilatação, consequentemente você tem um aumento da temperatura, aumento da circulação sanguínea ali naquela região, consequentemente aumento do calor. O rubor, quando você fica vermelhinho porque está com vergonha, o que acontece? O aumento da irrigação sanguínea, o vaso sanguíneo dilata, você tem uma maior circulação de sangue no seu rostinho e você fica vermelhinho, vermelhinha. Então é uma coisa no processo inflamatório, rubor, aumento da circulação sanguínea, aumento da quantidade de sangue ali no local, e você fica avermelhado. Então, você tem ali um rubor. Tumor, devido ao aumento da permeabilidade vascular, né? Você tem um extravasamento de líquido ali para conter aquela infecção, ou extravasamento de líquido justamente para levar mais proteínas, anticorpos, substâncias para que ocorra a cura e a regeneração daquela área lesada, né? Todo aquele deslocamento de células. A dor, porque há estímulo das terminações nervosas, né? Consequentemente, você sentindo dor, você tende a imobilizar a região, né? Justamente para que essa regeneração seja melhor. E a perda de função se dá basicamente porque você não vai conseguir movimentar determinado órgão. Por exemplo, se você torcer o seu joelho, você não vai conseguir, você vai gerar tumor ali na região, o edema, o inchaço, dor, e você consequentemente não vai conseguir mais caminhar do jeito que você caminhava normalmente. Então você acaba perdendo a função daquele órgão. Então, relembrando, essa figura aqui nos mostra que toda vez que você tem um quadro infeccioso, vamos imaginar que aqui é a pele, né? É um tecido. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, certo? Então a gente vê um vaso sanguíneo aqui com células brancas, células vermelhas. Então, quando você tem uma lesão num órgão, num tecido, e a invasão desse tecido por bactérias, por agentes estranhos, seja ele patógeno ou não, pode ser sujidade, ou qualquer tipo de lesão tecidual, esses agentes infecciosos, sejam eles fungos, bactérias ou vírus, vão ser fagocitados pelos macrófagos. Vão ser fagocitados pelos macrófagos. E os macrófagos, eles liberam, uma vez fagocitados, eles liberam citocinas. O que são citocinas? São mediadores, são substâncias químicas produzidas pelos leucócitos, pelos macrófagos, justamente para que ocorra um maior deslocamento de células dos vasos sanguíneos em direção ao tecido lesado. Então, toda vez que o macrófago libera as citocinas, ele está recrutando um maior número de células para que auxiliem ele no combate ao agente infeccioso, ou seja, qual for a causa da lesão. Essas citocinas, se observam aqui, que essas citocinas, ou elas estimulam a migração de leucócitos
de neutrófilos para combater a infecção, ou elas podem, no processo final, iniciar o reparo do tecido. Então, o macrófago, inicialmente, quando a infecção é aguda, ele libera citocinas. O que são citocinas? Citocinas são substâncias químicas liberadas pelo sistema imunológico, certo? Não é somente os macrófagos que liberam citocina, outras células, mas não vem ao caso agora, que vão recrutar, que vão dar um sinal de alerta para que outras células venham, se desloquem para aquele tecido que está sofrendo algum tipo de agressão. Pode ser química, física, biológica, qualquer que seja a agressão, a injúria, tá? Então a gente tem vários tipos de citocinas. A gente tem a interleucina, que geralmente a interleucina estimula a vinda de outros leucócitos. A gente tem o TNF, que é o fator de necrose tumoral. A gente tem também o interferon, que aumenta quando a célula está infectada por vírus, principalmente. Então, tem várias citocinas. Mas o que é importante aqui é que se você tiver um agente estranho, pode ser até alguma coisa que gere alergia, ou uma bactéria, ou tal, isso daqui vai ser fagocitado pelo macrófago. O macrófago detecta um corpo estranho, libera citocinas e novos leucócitos caminham para essa região. Principalmente neutrófilos, que vão exercer o papel sujo do negócio, que é fagocitar. Fagocitar, você vê que ele está fagocitando aqui, ele vai colocar para dentro dele, onde está cheio de enzimas aqui digestivas no seu interior, e vai eliminar esse micro-organismo. Tá? Eles vão atacar. Ele é a primeira célula que responde a qualquer infecção, a qualquer processo agressivo. E você tem também mastócitos, né? Você tem mastócitos que liberam o quê? Qual mediador aqui que o mastócito libera? Histamina. E a histamina causa o quê? Vasodilatação, aumento do calibre do vaso e aumento da permeabilidade capilar. Consequentemente, as células conseguem penetrar no tecido que está sendo agredido. Tá? Então, a gente vê que numa inflamação, a gente tem célula envolvida, substâncias químicas envolvidas e vaso sanguíneo envolvido, tudo isso junto para combater o processo agressivo. Então, a gente observa aqui que essa passagem do leucócito para dentro do tecido, a gente chama de diapedese, que é um mecanismo de migração dos leucócitos do sangue, né? Imaginamos aqui que aqui tem um vaso sanguíneo, isso aqui é um vaso sanguíneo, e aqui é um tecido. Então, você vê aqui as células do vaso sanguíneo. Então, toda vez que você tem micro-organismos aqui causando uma infecção, esses micro-organismos vão ser fagocitados pelos macrófagos, e esses macrófagos vão liberar citocinas que vão atrair novos leucócitos. Esses leucócitos vão penetrar dentro do tecido e vão atacar esses micróbios. Tá? Vão atacar e vão fagocitar. A diferença é que o macrófago, quando ele fagocita, ele não morre junto, porque ele é uma célula mais especializada do que o neutrófilo. O neutrófilo, no exército, é o soldadinho raso. Ele vai para o ataque e ele morre junto. Ele é kamikaze. O neutrófilo é kamikaze. Ele vem, ataca a bactéria e morre junto, fagocita e morre junto. No entanto, o resíduo produzido pela fagocitose dos neutrófilos é o pus, né? É o pus. Agora, já os macrófagos, eles também são conhecidas como células apresentadoras de antígeno. Além de eles atacarem os agentes microbiológicos, ele tem outros papéis no sistema imune, que a gente não vai ver agora, vai ver depois. Mas um deles é apresentar esse antígeno, fragmentos do patógeno, para o sistema imunológico mais complexo, para produzir anticorpos contra esse agente agressivo. Mas inicialmente é importante você saber que o macrófago ele libera citocinas, ó, interleucina
TNF, que vai fazer com que neutrófilos penetrem para fagocitar e eliminar essas bactérias, esses agentes agressivos. Então, o recrutamento dos leucócitos na inflamação, vocês observaram que eles seguem uma sequência, certo? Então, toda vez que você tiver um tecido lesionado, eles vão ser recrutados através das citocinas liberadas pelos macrófagos para migrarem para o tecido. Outra situação que isso daí é estimulado por citocinas liberadas pelos macrófagos, certo? E os neutrófilos predominam no infiltrado inflamatório inicial, certo? E depois a célula que predomina é o macrófago. Por quê? Porque o neutrófilo é o primeiro que vai para o ataque. Ele vai para o ataque e, consequentemente, ele acaba eliminando os micro-organismos. E depois o macrófago predomina, porque daí ele vai fazer o quê? A regeneração desse tecido. Então, a gente tem praticamente dois tipos de infecções. As infecções agudas e as crônicas, certo? Então, a gente sabe que toda inflamação... desculpa, acho que eu falei infecção, né? A gente tem dois tipos de inflamação, a aguda e a crônica. E toda inflamação a gente usa o sufixo "it". Então, gastrite, inflamação do estômago. Meningite, inflamação das meninges, né? Que é a membrana que envolve o cérebro. Hepatite, sinusite, rinite, faringite. Então, todas as ites. Apendicite, né? E aí vai. Mas, enfim, a gente tem a aguda, que ela é rápida, pode durar horas a dias. É um quadro inflamatório rápido. E a crônica, que ela pode durar meses, semanas ou até mesmo a vida inteira do paciente, ou anos. Agora, interessante aqui da inflamação que eu estava falando é que... Esqueci que eu ia falar, cara. Inflamação aguda, crônica. Bom, vamos continuar aqui. Depois eu lembro o que eu ia falar. O que será que eu ia falar? Vocês têm que estar cientes da diferença de inflamação com infecção, né? Então, vocês já observaram que na infecção é a invasão do tecido por um micro-organismo. E a inflamação é a resposta a essa agressão. Tá? Então, quando um micro-organismo consegue invadir um tecido, se multiplicar nesse tecido, ele causa uma infecção, causa uma doença naquele tecido. A resposta a isto, a essa agressão, é a inflamação, que vocês viram que não é um negócio simples, que envolve uma série de situações. Já a inflamação aguda, a gente tem inflamação exudativa, quer dizer que ela produz o quê? Ela produz secreção. Então, essa secreção pode ser líquida, fluida, no caso, por exemplo, uma bolha de uma queimadura, né? Uma bolha no pé, certo? Alguma coisa que levou ao acúmulo de secreção serosa, quer dizer que é pobre em proteína, é rica em líquido, em água. Pode ser hemorrágica, você já viu aquela bolha que formou no seu pé cheio de sangue? Pode ser uma inflamação exudativa, que produz secreções. E pode ser hemorrágica, certo? Pode ser catarral, é aquele tipo de inflamação que gera a presença de uma secreção muito rica em leucócito e muco, né? Que é o catarro, né? Uma secreção densa. Então, geralmente, em resultado de inflamações, são as inflamações catarrais. Inflamação necrosante, né, que você pode ter aí, por exemplo, nas necroses, toda necrose gera uma inflamação, a gente já falou, um processo inflamatório no local. A gente viu que a apoptose não gera e a necrose gera. E você tem aqui as inflamações purulentas, são aquelas que ocorre a formação de pus, certo?
principalmente causado por infecção na pele, por estafilococcus ou streptococcus, certo? Então a gente vê que o pus aqui são células necrosadas, né? Que são o quê? Células que foram morrendo ali no tecido, os neutrófilos. O exudato, certo? Que é todos aqueles líquidos ali presentes no local, aquela coleção de líquido, e a fibrina presente ali. Então a gente forma o pus, né? Nada mais é do que células brancas neutrófilos mortas após o processo de fagocitose, porque quando ele libera aquelas enzimas que tem após ele fagocitar o micro-organismo, essas enzimas acabam digerindo a própria célula. Então a gente tem aqui nas inflamações purulentas, a gente tem a pústula e o abscesso. Qual que é a diferença dos dois? É que na pústula você pega um processo inflamatório purulento que acomete a pele e mucosa, né? Por exemplo, a piodermite, que é aquelas infecções de pele, aquele pontinho amareladinho da espinha, do acne. Já o abscesso, ele já atinge camadas mais profundas do tecido, como tecido muscular, é aquele tipo de úlcera que você vê em pernas de pacientes diabéticos, paciente com úlcera varicosa, paciente com escara, porque fica muito tempo deitado em cama, então tem aquela formação daquelas úlceras que podem chegar até no osso, daí a gente já está falando de um abscesso. Então você vê aqui, a lesão, quando é uma pústula, ela é bem delimitada a pele, e tecido conjuntivo, ali embaixo da pele. Então você vê aqui que no folículo piloso aqui ocorreu a formação, começou a infecção ali no tecido conjuntivo, foi aumentando, pegando a epiderme, a derme, então você tem ali todo esse processo inflamatório e infeccioso aqui, que é a coleção de pus aqui, que os leucócitos vão invadindo e formam, você pode ver que na redondeza que está inflamado, tem todos os sinais de inflamação, que deve ser calor, tumor, rubor, né? Então, um processo inflamatório. Aqui a gente já vê um corte histológico, um corte transversal da pele, a gente vê aqui as camadas da pele, né? Então você vê a epiderme, a derme. Aqui então você vê que é um tecido, aqui tem uma fibra queratina, então tecido epitelial estratificado, queratinizado. Então aqui, ó, essas camadinhas de célula aqui a gente chama de epiderme, certo? Tudo isso aqui é epiderme, tá? Tudo é epiderme. Aqui para baixo é tecido conjuntivo com fibroblastos, esses núcleos aqui são fibroblastos, são células que produzem colágeno, certo? Então a gente tem tecido conjuntivo aqui sustentando o tecido epitelial. E aqui a gente vê que é um corte de uma bolha, aquela bolha de água ali que formou numa queimadura. Então a gente vê aqui que logo abaixo da epiderme ficou esse espaço esbranquiçado aqui, que nada mais é do que uma efusão, que é o que? Uma coleção de líquido. No caso aqui, de água, formando uma bolha. Então, um corte histológico de uma bolha. Então, a gente vê que no processo inflamatório agudo, as alterações vasculares são características por fluxo sanguíneo aumentado devido à dilatação das arteríolas e do leito capilar. Então, você tem eritema, vermelhidão e calor. Então, vasodilatação, né, gera calor e rubor. O aumento da permeabilidade vascular gera edema. O leucócito que inicialmente predomina são os neutrófilos, certo? Ocorre fagocitose, destruição e degradação do agente que se segue, certo? E o resultado da inflamação aguda pode ser a remoção do exudato, daquele processo, de toda aquela situação inflamatória que gerou, com restauração da arquitetura do tecido. Então o tecido volta ao normal. Ou isso daí pode cronificar, persistir, cronifica, certo? Ou você tem lesão do tecido com formação de cicatriz lá no local. Já o processo crônico é devido à persistência do agente inflamatório. Então, se o organismo consegue eliminar
a agressão, o agente agressivo, ele evolui para a cura. Se isso daí, se o nosso organismo não consegue eliminar o agente que está causando a agressão, ele pode cronificar. Então a inflamação pode se tornar crônica, daí durar meses ou anos. É o caso, por exemplo, da exposição prolongada a um agente tóxico. Por exemplo, o paciente que fuma. Se ele não parar de fumar, o seu pulmão continuar inflamado. O fígado de um paciente que ingere muita bebida alcoólica, se ele não parar de beber, vai continuar inflamado. Então, se você é exposto ao agente agressivo constantemente, você vai continuar tendo inflamação, certo? Uma vez que cesse a agressão, o nosso organismo tende à cura, a regenerar aquelas células mortas, se o tecido tiver a capacidade de regeneração, certo? Que é o caso do fígado. E da pele, se a camada for superficial da pele que for lesionada, se não atingiu a musculatura. E que músculo, a gente sabe que músculo não regenera. Né? Uma vez você cortado o músculo, você perdeu aquele músculo. Bom, enfim. Você eliminando o agente que está causando agressão, a tendência é a cura, voltar. Geralmente, os processos inflamatórios crônicos, ele forma um tipo de inflamação chamada granulomatose. Que o que quer dizer isso? Que há a formação de granulomas. Então, toda vez que você tem uma inflamação, um agente que está causando inflamação, mas esse organismo não consegue eliminar ele, seja qual for o motivo, a tendência é seu organismo formar um granuloma em volta do agente agressivo. Já que eu não consigo eliminar ele, eu vou formar uma lesão ao redor, eu vou tentar isolar esse agente agressivo. E isso gera a formação desses granulomas, certo? Então a gente observa aqui, ó, que o granuloma são nódulos de caráter inflamatório formados especialmente por macrófagos, mas que também pode conter leucócitos e servem para isolar. Então, o grânulo é um nódulo, uma região, vamos dizer, mal falando, arredondada, que o nosso organismo, principalmente os macrófagos e os leucócitos, fazem para isolar a bactéria, o fungo ou a substância estranha, insolúvel, que o organismo foi incapaz de expulsar. Então, quando o seu organismo não consegue mais dar conta da infecção, ou quando o seu organismo não consegue eliminar de qualquer forma o agente agressivo, ele forma um granuloma, que é um tipo de reação inflamatória em que o macrófago sofre modificações estruturais funcionais para aumentar a eficiência da fagocitose. Então você vê aqui que você tem o tecido hepático, aqui do lado esses são os hepatócitos, essas células arredondadinhas são hepatócitos. E você observa aqui que no caso aqui desse paciente é um paciente com esquistossomose, né? E na esquistossomose, causada pelo Schistosoma mansoni, o Schistosoma mansoni ele infecta o fígado e deposita os seus ovos ali no fígado. Como o nosso organismo não consegue eliminar o verme, ele forma o que? Um granuloma. Ele tenta isolar esses vermes ali naquela região, formando o que? Esse tecido de granulação em volta. Então você tem uma cápsula aqui, uma cápsula que é formada por várias células. No interior você tem o núcleo desse granuloma e rodeado por macrófagos, por linfócitos ao redor. Então, essa estrutura, ela é um processo inflamatório decorrente de uma inflamação crônica. Então, quando o médico patologista vai fazer uma biópsia de um corte histológico de um fígado e ele encontra granulomas, ele vai correlacionar com uma inflamação crônica. Mas se ele fizer um corte histológico de um fígado
por exemplo, de uma pele encontrar muitos neutrófilos, a gente vai pensar numa inflamação aguda. Então a gente vê que tem várias doenças que geram granulomas. Tuberculose, causada pelo Mycobacterium tuberculose, eles formam um granuloma chamado caseoso, que tem um aspecto de um tubérculo, por isso que o nome da doença é tuberculose, por causa do tipo de granuloma que forma no pulmão. Esse granuloma é uma resposta inflamatória para tentar isolar o bacilo que causa a tuberculose, a bactéria que causa a tuberculose. Isso gera uma inflamação no tecido e diminui a função, porque toda inflamação há perda de função, é um dos sinais da inflamação. Consequentemente, o pulmão não funciona de forma correta, certo? Então você vê aqui, ó, margeado por fibroblastos, linfócitos, tiócitos, que são macrófagos gigantes, certo? Então isso daqui é um granuloma. A hanseníase também, causado pelo Mycobacterium leprae, também forma granuloma, certo? Granulomas na pele. Sífilis também forma granulomas, chamada de goma, certo? Parede de osteócito, encerrando a lesão, infiltrado de plasmócito, formando um grânulo causado pela sífilis, tá? Bactéria que causa sífilis, treponema pallidum, e outras doenças, como a doença de Crohn, que forma granulomas no intestino, tá? Então, a inflamação crônica, resposta prolongada do hospedeiro a estímulo persistente, causada por micro-organismos que resistem à eliminação, nosso organismo não consegue eliminar esse agente agressivo, tá? Caracterizado por inflamação persistente, lesão tecidual, que é o granuloma, tentativa de reparo por cicatrização e resposta imune. Infiltrado celular constituído por macrófagos ativados, linfócitos, plasmófilo, frequentemente com fibrose proeminente. Então, a célula que a gente vê com mais frequência na inflamação crônica é o linfócito e o macrófago, tá? Já na inflamação aguda é o neutrófilo. Tá? Então, se você tem uma lesão aguda, certo? Essa lesão aguda causada por infarto, uma infecção, toxina, trauma, vai causar o quê? Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular e atração, quimiotaxia, diapedese, aumento da atração, migração de células para o local. Isso daqui pode caminhar para a cura. Então você tem aqui o vaso, seu calibre normal, já somente com suas células normais de defesa. Então, ó, você tem o quê? Alteração vascular na inflamação aguda, alteração vascular, vasodilatação, recrutamento de neutrófilos, a gente está vendo aqui, mediadores, citocinas que são liberadas, histaminas, entre outros. Aqui, na inflamação aguda. Isso que pode caminhar para a cura. Remoção do estímulo nocivo, uma vez eliminada a bactéria, volta ao normal. Remoção dos mediadores de células inflamatórias agudas. Substituição das células lesadas e a função normal do tecido. Então, a gente tem cura. Essa inflamação aguda, ela pode... aqui está restrita a pele, dando um exemplo, pele, tecido conjuntivo. Epiderme, tecido conjuntivo. Se essa lesão for formar um abscesso, você tem uma intensidade maior da infecção. Mas isso pode evoluir para a cura, mas com uma formação de uma fibrose no local, com perda da função. Por exemplo, aquele tipo de lesão aqui, que você teve uma úlcera muito profunda, que lesionou a musculatura, né, um processo infeccioso, que chegou a lesionar a musculatura e osso, chegar a ponto de atingir o osso, e daí você é substituído, você não tem como regenerar o músculo, você vai ser substituído por tecido fibroso, por colágeno, tá? Mas você evolui para a cura.
Você pode ter uma inflamação aguda que persiste e progride para uma lesão crônica, certo? Daí a gente tem infecções virais, infecções crônicas, lesões persistentes, doenças autoimunes, vasodilatação, migração, daí a célula já muda, são macrófagos, angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, diferente da inflamação aguda, não tem angiogênese. Angiogênese é formação de novos vasos. Essa formação de novos vasos sanguíneos ocorre porque a inflamação persiste por meses ou anos. Infiltrado celular mononuclear, então linfócitos e macrófagos, e tecido de cicatrização que pode evoluir para fibrose. Então você vê que a lesão aguda, se persistir, pode se tornar crônica e tende à fibrose. Tá? A gente observa que no processo inflamatório, o macrófago, inicialmente, ele fagocita lá o agente agressivo e libera o quê? Citocinas, quimiocinas para recrutarem células para inflamação, aumentar a quantidade de células para fagocitose. No processo final da lesão, esses macrófagos, eles, uma vez eliminado o agente agressivo, eles vão, os mesmos macrófagos, liberar substâncias de crescimento para que ocorra a regeneração do tecido e fibrose. Então, você eliminou o agente agressivo e você vai tender para a cura. E ele acaba liberando substâncias anti-inflamatórias no local. Então, você vê que um tecido normal sofreu uma inflamação, essa inflamação vai se regenerar e voltar ao normal, certo? Se a lesão persistir, você pode ter uma lesão acentuada e formação de um tecido cicatricial ali. O que é esse tecido cicatricial? Quando você atinge células ou camada de células mais profundas que não tem capacidade de regenerar. Se você pegar aqui somente epiderme, derme, tecido conjuntivo, vai regenerar normalmente. Se essa lesão for muito profunda, essas células de camadas mais inferiores, elas não têm capacidade de regenerar. Então, esse tecido, ele é substituído por fibras de colágeno. E daí, consequentemente, você tem um tecido cicatricial ali no local. Ou a lesão é muito extensa e daí, consequentemente, você tem formação de uma fibrose, de um aumento do tecido de cicatrização. Então, você vê aqui que você tem um tecido normal, sofreu uma lesão, essa lesão vai gerar uma inflamação, os neutrófilos caminham para cá. Se essa inflamação persistir, você há a ocorrência de formação de um tecido de granulação, certo? Angiogênese, predomínio mais de macrófagos, formação de um granuloma e, se evoluir para a cura, a formação de uma cicatriz com fibrose no local. Então, dessa forma, a gente viu as principais diferenças de uma inflamação aguda de uma inflamação crônica. Tudo bem?